Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso segundo dia de Maratona Matemática. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre um dos temas mais abordados no Enem, que é razões, proporções e porcentagens. Para vocês terem uma ideia, na prova de 2020, caíram 9 das 45 questões sobre esse tema. Foi o tema que teve a maior frequência. Então é muito importante estudar esse tema com atenção, porque as questões são consideradas relativamente simples e com certeza vão cair em um grande número. Então, sem mais enrolação, vamos a algumas resoluções. Questão 140 da prova amarela de 2020. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tipo A, informa a quantidade X de litros de combustível gastos para percorrer 100 km. Tipo B, informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza um computador do tipo A e, ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X por 100. Caso o veículo utilizasse um computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Ele diz aí algumas operações nos itens. Vamos fazer uma regra de 3 para solucionar esse problema. Vou fazer uma associação. Deixa eu colocar aqui a caneta. Vou fazer uma associação aqui entre os litros e os quilômetros, tá? Entre os litros e os quilômetros. No computador do tipo A, o condutor do veículo viu apresentada a imagem, a informação X por 100, ou seja, ele precisou de X litros para percorrer os 100 quilômetros. Ele quer saber que informação vai aparecer no computador do tipo B. No computador do tipo B, a gente sabe que com 1 litro ele percorre Y quilômetros. Eu não sei que quantidade será essa, vou tentar descobrir com essa regrinha de 3, tá? Se no computador do tipo A apareceu X por 100, precisou de X litros para 100 quilômetros, no do tipo B vai ser, com 1 litro, quantos quilômetros ele percorreu? Aí eu monto essa regrinha de 3, X. É uma regrinha de 3 diretamente proporcional, tá? X está para 1, assim como 100 está para Y. Fazendo meios pelos extremos, a gente vai ter x vezes y igual a 100 vezes 1. 100 vezes 1 dá 100. Eu vou isolar o y, que é a informação que eu quero, do computador do tipo B. Então, o y será 100 vezes 1 dá 100, e aí você passa o x dividindo, já que ele está multiplicando aqui o valor de y. Dividido por x. E essa é a informação que vai aparecer no computador do tipo B, 100 dividido por x, que a gente reconhece aqui como sendo o item C. Beleza? Questão 144 da prova amarela de 2020. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no mesmo posto Estrela. Deixa eu já fazer um esquema aqui, uma figurinha para ajudar a gente no entendimento. Ele tem a casa dele, de onde ele vai partir com essa moto, e ele tem um destino. Vou escrever aqui. Destino. O destino, da casa até esse destino, são 500 quilômetros. Mas, antes de chegar no destino, vai ter um posto aqui chamado Estrela. Vou colocar uma estrelinha aqui. E esse posto Estrela está a 80 quilômetros do seu destino. Falta 80 para chegar no destino que ele quer. Como da casa dele até o destino são 500 quilômetros, que ele informou aqui na questão,
significa que da casa dele até o posto estrela são 420. Totalizando assim os 500 quando eu somo com 80. Beleza, vamos continuar a leitura aqui. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Ou seja, quando ele chegar no destino, ele vai querer rodar lá 200 km. Então, quando eu estiver indo, que eu parar no posto estrela para abastecer, eu devo levar em conta esses 200 km que eu vou rodar lá no destino. Aí vem a pergunta. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento ele quer saber a quantidade mínima, ele vai parar no posto estrela na ida, qual a quantidade mínima de combustível que eu devo colocar ali para ele rodar os 80 km do destino, mais os 200 km no próprio destino, mais os 80 km do destino até o posto, né? Ele quer viver a vida perigosamente, né? Vai abastecer a quantidade suficiente. Então, vejamos como fazer essa questão. Aqui a gente consegue resolver com regra de 3 esse problema. Primeiro, note que com 5 litros de combustível, ele consegue rodar 100 km com sua moto. Tá? Se eu dividir 100 por 5, dá 20. Ou seja, cada litro de combustível da moto dele, ele consegue rodar 20 km. Tá? Vamos usar essa informação. Então, para cada litro de combustível, eu vou fazer aqui a primeira regrinha de 3, para cada litro, com 1 litro, ele consegue rodar quantos quilômetros? Vou colocar assim, km. Ele consegue rodar 20 quilômetros, tá? Se com 5 litros ele roda 100 quilômetros, dividindo 100 por 5 dá 20, com 1 litro ele roda 20 quilômetros. Muito bem. Quando ele sai de casa, ele sai com os 22 litros no tanque. Ele enche o tanque, né? O tanque tem capacidade, como disse aqui na questão, para 22 litros. Então, ele vai sair com esses 22 litros. Aí, ele vai rodar esses 420 quilômetros. A primeira pergunta que você deve fazer é: com quantos litros ele vai chegar no posto estrela? Para que a gente depois calcule quanto ele vai precisar abastecer para fazer esse próximo percurso, que é ir para o destino, rodar no destino e retornar para o posto. Bom, vamos descobrir quantos litros ele gasta, então, para percorrer esses 420 quilômetros. Então, quantos litros ele vai gastar para percorrer os 420 quilômetros. Isso aqui é um probleminha de regra de 3, né? Eu posso fazer meios pelos extremos direto. Deixa eu montar aqui o problema. 1 está para x, assim como 20 está para 420. Você pode cancelar os zeros, né? Que é uma divisão aqui simplificando por 10 em cima e embaixo. E faz meio pelos extremos. X vezes 2 dá 2x, igual a 42 vezes 1, que dá 42. Aí você passa o 2 dividindo. Ou seja, você vai descobrir que x é 42 dividido por 2, 21. 21 litros. Ele precisa de 21 litros para chegar no posto estrela. Para sair da sua casa e chegar no posto estrela, ele vai consumir 21 litros. O tanque tem 22 litros, como a gente viu. Então vai sobrar somente 1 litro de gasolina quando ele chegar no posto estrela. Beleza. Agora o que é que ele quer saber? A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto estrela, na viagem de ida, que seja suficiente para fazer esse segundo reabastecimento. Agora, quanto é que ele vai rodar nesse segundo reabastecimento? Ele vai abastecer aqui o tanque, eu quero a quantidade mínima para abastecer na viagem de ida. Eu vou rodar quanto? Eu vou rodar os 80 quilômetros que vai do posto até o destino. Eu vou rodar os 200 quilômetros no destino. Ele vai precisar se deslocar no seu destino para resolver algumas coisas, né, provavelmente. E ele retorna do destino até o posto, vai precisar de mais 80 quilômetros. Ou seja, 160 mais 200, que dá 360. Então, ele vai precisar rodar 360 quilômetros. Quando ele parar no posto estrela, ele vai colocar gasolina suficiente para rodar mais 360 quilômetros. Quantos litros serão necessários? Vamos ver isso aqui com outra regra de 3. Vou fazer outra regrinha novamente com litro e com quilômetro. A gente sabe que com 1 litro ele consegue rodar 20 quilômetros, que é a informação que a gente já tem. E eu quero saber agora quantos litros serão necessários para rodar esses próximos 360 quilômetros.
Eu vou colocar aqui o valor y, tá? Eu posso cancelar aqui o zero novamente, né? Vou estar com essa regrinha, né? Essa igualdade. Y está, 1 está para y, assim como 2 está para 36. Pode fazer aqui diretamente ou faz vezes pelos extremos, a multiplicação em cruz. 2 vezes y dá 2y, 36 vezes 1 dá 36. Se você passar o 2 dividindo, você vai ter que o y é igual a metade de 36, que é 18. Ou seja, para essa aventura que ele vai fazer, né, colocar a gasolina suficiente, a quantidade mínima para poder fazer essa viagem para o destino, rodar e retornar, ele vai precisar de 18 litros. Exatamente 18 litros. Só que a gente sabe que na viagem da ida, quando ele parou no posto Estrela, ele gastou 21 litros e o tanque tinha 22 litros, né? Ou seja, sobrou 1 litro na viagem da ida, quando ele parou no posto. Ele precisa de 18 para fazer essa aventura, mas ele já tem 1 litro no tanque. Então ele vai precisar reabastecer com quanto? Se ele já tem 1. Vai precisar reabastecer com 17 litros e a gente reconhece aqui o item C como o item correto dessa aventura. Beleza? Questão 149 da prova amarela de 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. Então, você pode ver que essas casinhas aqui, essas cadeirinhas que estão mais escuras, significa que os lugares já foram vendidos. Os demais ainda estão disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Deixa eu baixar aqui para a gente ler o restante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos deste ônibus no instante considerado na imagem é... Então, ele já diz aqui na questão o que ele quer. Ele quer a razão, o quociente, né, a divisão entre o número de assentos já vendidos, que a gente vai contar, os mais escuros, e o total de assentos do ônibus. O total é fácil de determinar, só olhar para o maior número, 42 aqui. Agora vamos contar os assentos que já foram vendidos e fazer essa razão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 já foram vendidos no total de 42. Então é só fazer a razão. Número de assentos já vendidos, dividido pelo total, 16 sobre 42. A gente poderia simplificar, mas a resposta já está aqui sem nenhuma simplificação. 16 sobre 42. Item A. Essa é a resposta correta. Questão 151 da prova amarela de 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, ele já informa aqui como é o critério que você deve utilizar para calcular a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Então, quanto maior for essa razão, maior será a eficiência dessa metodologia, tá? A razão é sempre o número de peças produzidas, que vão estar nesse gráfico aqui de cima, dividido pelo número de horas trabalhadas. Vamos ver o que é que ele quer na questão. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, a gente vai fazer a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas no dia para cada um desses 5 dias. Aquele que apresentar maior razão será o valor escolhido, será a metodologia escolhida. Então,
Vamos fazer essas divisões aqui e ver qual é o maior valor. O primeiro que eu vou fazer são esses valores que estão aí destacados em amarelo. Eu vou dividir 800, esse aqui é o dia 1, tá? Vou colocar aqui, dia 1. Eu faço a divisão de 800 por quantidade de horas trabalhadas, 4. Se você dividir 800 por 4, dá 200. Aí vou para o próximo dia. Divido 1.000 por 8, né? Quantidade de peças produzidas no segundo dia é 1.000, dividido pela quantidade de horas trabalhadas. Esse aqui é o dia 2. Vou dividir 1.000 por 8. Dá 500 por 4, 250 por 2, 125. Aí vou para o dia 3. No dia 3 eu faço quantidade de peças produzidas, sempre a mesma relação, né? A mesma razão, dividido por quantidade de horas trabalhadas. Então, no dia 3, eu vou ter 1.100 dividido por 5. Se você fizer essa divisão, dá 220. Aí vou para o dia 4. Dia 4 eu pego a quantidade de peças produzidas nesse dia 4, dividido pela quantidade de horas trabalhadas, que foi 9. Então, eu vou ter 1.800 dividido por 9. 18 por 9 dá 2, 0. Também dá 200 aqui o valor. E no último dia, finalmente, o dia 5, faço a mesma coisa. Quantidade de peças produzidas no quinto dia, dividido pela quantidade de horas trabalhadas. 1.400, é isso mesmo, dividido por 10. Aqui pode cancelar os zeros, né? E aí fica 140 dividido por 1, que é 140. Então, qual o maior valor aqui? 220, né? O do dia 3. Então, essa aqui é a metodologia mais eficiente. Então, que a gente reconhece como item C, né? Que é o 3, né? Dia 3. Então, essa é a resposta correta para essa questão. Fala, pessoal. Passando por aqui para fazer uma pausa, dar uma descansada, antes de a gente continuar com a resolução dos problemas de razões, proporções e porcentagens. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de avaliação do Enem. Esse sistema leva em consideração a sua coerência na resolução. O que isso significa? Não adianta você acertar questões difíceis e errar as questões fáceis. Sua nota vai ser prejudicada por conta disso. Então, é muito melhor você manter uma concentração maior nas questões consideradas fáceis, depois você parte para as intermediárias e depois você chega nas questões consideradas difíceis. Mas você deve estar se perguntando, como é que eu sei que uma questão é considerada fácil? Geralmente, uma questão é considerada fácil quando ela envolve uma das 4 operações, quando ela envolve uma conta com porcentagem, uma conta com regra de 3, algo geométrico que você observa a figura e já sabe identificar que tipo de figura é. Um exemplo, essa questão das passagens de ônibus. Ela é uma questão considerada fácil, então você não pode errar esse tipo de questão se você quiser ter uma pontuação boa. Mantenha a concentração nessas questões e depois você gasta o restante do tempo com as intermediárias e as mais difíceis. Mas não erre esse tipo de questão. Então, vamos dar continuidade às nossas resoluções, mas nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre esse sistema de avaliação do Enem, como é feita a sua contabilidade e vou dar alguns exemplos práticos. Então, não percam as próximas aulas e, sem mais enrolação, vamos dar continuidade aqui à aula de hoje. Questão 155 da prova amarela de 2020. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Você consegue ver aí que são jovens em atividades entre 15 e 29 anos, é o título. Você pode ver também que está em porcentagem, tá bom? Somente estuda 21,6% desses jovens, trabalha e estuda 13,6%, somente trabalha 45,2% e não trabalha nem estuda 19,6%.
Se você fizer a soma de todos esses valores, vai dar o 100%. Esses conjuntos aí que está separado são disjuntos, tá? Isso é importante observar também. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, quem são os jovens que trabalham? Os jovens que trabalham, eles estão nesses dois gráficos aqui, nessas duas barrinhas, né? Trabalha e estuda ou somente trabalha. Eu vou somar logo essas porcentagens, que é o 13,6 mais o 45,2. 13 mais 45 dá 58,8, né? Então, dá 58,8% que trabalham, tá certo? 58,8% é a mesma coisa que 0,588, né? Notação decimal. O que ele quer? Ele quer o número de jovens entrevistados que trabalham. Então, desses 363 mil, 58,8% trabalham. Então, você vai fazer só uma multiplicação. 58,8% de 363 mil é quanto? É isso que eu estou querendo saber. Então, basta multiplicar o 363 mil vezes o 58,8%, que eu já vou botar na notação decimal, tá? Vezes 0,588. Eu posso transformar aqui na fração, vai ficar bem mais prático para mim. 363,000 vezes 588 dividido por 1.000, né? Transformei numa fração. Fica prático porque eu cancelo esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui. E aí basta multiplicar 363 por 588. Se você fizer esse produto, você vai obter 213.444, que a gente reconhece como sendo o item C, o item correto. Tá bom? Questão 161 da prova amarela de 2020. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. Já vou destacar essa informação. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. Vou destacar essa informação também. E a área de uma folha de papel A4, ele já deu aqui a área dessa folha, é de 0,062 metro quadrado. Então, para nossa alegria, ele já deu a unidade da área de uma folha em metro quadrado, que facilita bastante aqui a nossa vida, para não ter que converter. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Então, ele quer saber quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto. Então, o que é que eu vou fazer para responder esse problema? Primeiro, eu vou descobrir quanto é a massa de uma única folha de papel A4. Depois que eu fizer isso, eu multiplico por 20 mil, já que cada pé de eucalipto rende, em média, 20 mil folhas desse papel. E aí eu descubro a massa do pé de eucalipto. Pois bem, para encontrar primeiro a massa de uma folha de papel A4, eu posso usar aqui uma regra de 3. Não é a única maneira de fazer, mas eu vou fazer aqui pela regra de 3. A massa aqui vai estar em gramas e eu vou relacionar essa grandeza com a área, né? Veja como fica. Essa área aqui vai estar em metros quadrados. Ó, a gente tem informação de que a densidade superficial desse papel é de 75 gramas por metro quadrado. Ou seja, a cada 75 gramas, que já está na unidade de gramas, eu tenho a área de 1 metro quadrado. Aí a gente tem outra informação, que a área de uma folha de papel A4 é de 0,062 metros quadrados. Aí eu coloco aqui a unidade de área embaixo de área, né? 0,062. E eu quero descobrir quanto é a massa, então, desse papel. Dessa folha. Então, a gente tem aqui uma regrinha de 3, simples, diretamente proporcional. Então, basta fazer. 75 está para x, assim como 1 está para 0,062.
Aqui você pode fazer meios pelos extremos, a multiplicação em cruz. Você vai ter x vezes 1 que dá x. Isso aqui é uma seta dupla, acredite. X igual a 75 vezes 0,062. Bom, o que a gente faz? Vou multiplicar 75 por 62. 75 vezes 62. Depois eu coloco 3 casas decimais no resultado. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. 6 vezes 5 dá 30, fica 0, sobe 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. Agora eu somo esses valores, né? Dá 0, 5, 6, 4. Como são 3 casas decimais, aí eu tenho que colocar 3 casas decimais aqui em cima também. Ou seja, o x é igual a... Deu 4,650, só que eu vou colocar 3 casas decimais. Aí fica 4,65. Nem preciso mais desse outro zero, já que eu coloquei a vírgula. Era só para contar quantas casas decimais. Pronto. 4,65 o quê? Gramas. Uma folha de papel A4 tem, em média, 4,65 gramas. E agora o que é que eu faço? Multiplico esse valor por 20.000. Aí eu vou obter a massa em gramas, em média, né, de um pé de eucalipto. Então basta fazer isso. Pego 20.000 e multiplico por 4,65. Bom, se você quiser, você faz o seguinte. 20.000, isso aqui dá igual, né? Deixa eu botar aqui uma igualdade. Isso aqui dá igual a 20.000 vezes 465 dividido por 100. Posso transformar numa fração, né? Para cancelar esses zeros aqui e esse outro. Pronto, eu fico 200 vezes 465. Dá para fazer direto aqui, né? 2 vezes 5 dá 10. Vou multiplicar por 2 e depois eu acrescento 2 zeros, tá bom? 2 vezes 5 dá 10, fica 0, sobe 1. 2 vezes 6 dá 12, com 1, 13, fica 1, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 930. Com os dois zeros de 200, dá isso aqui, 93.000. Tá? Isso aqui está em gramas, tá, pessoal? Importante colocar. Isso aqui está em gramas. Se você quiser converter gramas para quilogramas, divide por 1.000. Então, eu pego agora o 93.000, que está em gramas, divido isso aqui por 1.000, e eu vou ficar com a unidade de quilogramas. Cancelo os zeros, que dá 93 dividido por 1, né? Então, isso aqui dá... deixa eu botar aqui embaixo, para não ficar imprensado. 93 quilogramas. Que a gente reconhece o item E como sendo o item correto, tá bom? Questão 165 da prova amarela de 2020. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com a ocupação de 50% de sua capacidade, ou seja, dos 18 litros, 50% já está ocupado, ou seja, 9 litros já estão ocupados. Restam 9, né, para completar. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira e uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml de água. Então, a cada segundo caem 5 gotas e cada gota tem esse volume. Aí vem a pergunta. Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual, partindo do instante em que já tem 9 litros de água nesse balde, restando 9. Então, vamos tentar descobrir aí quanto tempo em hora será necessário para completar o balde. Como é que a gente faz essa questão? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular em cada segundo qual o volume que essa torneira consegue encher nesse balde, né? Lembrando que cai 5 gotas a cada segundo. Então, observe, em um segundo, vou colocar aqui, em um segundo. O que acontece em um segundo? Nós temos 5 gotas, vezes, cada gota tem um volume de 5 vezes, aqui está a informação, 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Vou trazer aqui a notação. 5 vezes 5 dá 25. 25
vezes 10 elevado a menos 2 ml. Como faltam 9 litros para encher do balde, eu vou transformar essa unidade de ml para litros. Como é que eu transformo ml para litros? ml é a milésima parte do litro. Então, se eu quiser transformar ml para litros, eu devo dividir por 1000. Então, como é que eu faço essa continha? 25 vezes 10 elevado a menos 2, divido por 1000, e troco a unidade ml agora por litro, com essa conversão. Então, ficamos assim, 25, deixa eu dar uma arrumadinha, 10 elevado a menos 2, eu vou transformar aqui o 1000 em 10 elevado a 3. Quando esse 10 elevado a 3 subir para o numerador, o expoente vai negativo, né? Então, vai ficar assim, 25 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a menos 3. Tá, deixa eu colocar a unidade de litro aqui, para não esquecer. Litro. Continuando. Essa continha vai dar agora 25 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Vai dar menos 5. Ou seja, em 1 segundo, caem 5 gotas. E essas 5 gotas representam um volume de 25 vezes 10 elevado a menos 5 litros. Beleza. Então, o que é que a gente faz agora? A gente faz uma regrinha de 3. Como é que eu vou fazer essa regra de 3? Eu tenho aqui o volume, que vai estar em litro. E tenho também o tempo, que eu quero em hora. Tempo. Por enquanto eu vou colocar em segundos, depois eu faço transformo a unidade para hora, tá? Então o tempo por enquanto vai estar em segundo. Muito bem. A gente tem algumas informações. Em 1 segundo isso aqui acontece, né? Em 1 segundo eu consigo ocupar um volume de 25 vezes 10 elevado a menos 5 litros desse balde. Beleza? E eu quero saber quanto tempo será necessário para completar os 9 litros que faltam. Pronto, essa regrinha de 3 aqui vai resolver nosso problema. Eu vou achar o valor de x, esse valor de x vai estar em segundos, e depois eu converto para hora, que é a questão está pedindo a resposta em hora. Bom, então, vou trazer aqui para baixo, eu tenho 25 vezes 10 elevado a menos 5 está para 9, assim como 1 está para x. Lembrando que essa é uma regra de 3 simples, né, diretamente proporcional, então vale essa relação. Faça a multiplicação em cruz, com meios pelos extremos, eu vou ter que 25 vezes 10 elevado a menos 5 vezes x é igual a 9 vezes 1, que dá 9. Depois eu passo esse 25 vezes 10 elevado a menos 5 dividindo, para isolar o x. Vou ter 9 dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Então tá certo até agora. E o x será igual. X é igual, deixa eu ver como é que eu faço isso. 9 dividido por 25. Eu vou colocar esse 10 elevado a menos 5 para o numerador. Já que ele está negativo, quando ele sobe para o numerador, ele sobe com expoente positivo. E 9 dividido por 25, tem uma técnicazinha boa de dividir 9 por 25. Você multiplica por 4, embaixo e em cima. Por que 4? Porque eu sei que multiplicando 25 por 4 dá 100. 9 vezes 4 dá 36, 25 vezes 4 dá 100. Aí ficou fácil, isso é 0,36. Tá legal? Então, quando eu divido esses números, dá 0,36 e eu mando 10 a menos 5 para o numerador. Então, vai dar o seguinte, 0,36 vezes 10 elevado a 5. Inverti o sinal do expoente, era negativo e ficou positivo. Isso aqui vai implicar no seguinte, eu posso fazer assim, né? 10 elevado a 0,36, eu posso multiplicar. Eu vou deslocar 2 casas para a direita, tá? Vou deslocar essas 2 casas para a direita e descontar 2 daqui. Vai ficar assim. X igual a 36 vezes 10 elevado a 3. Né? Eu deixei 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2, que é 100, e multipliquei o 100 vezes 0,36, que dá 36. Na prática, eu fiz isso. Mas eu fui diretamente aqui para a resposta. X igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3.
Tá, se você quiser, você pode até completar esse 10 elevado a 3 com os 3 zeros. Acho que é até mais prático, tá, pessoal? Você completa aqui com os 3 zeros, não tem problema. Então, x é igual a 36.000 segundos. Esse tempo está em segundos, lembre-se. 36.000 segundos, mas eu quero a resposta em hora. Mas a gente sabe o seguinte, uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, para converter segundo em horas, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, eu pego esse valor e divido por 3.600 para transformar em horas. Ou seja, se eu pegar esse valor, 36.000, e dividir por 3.600, eu converto isso aqui para hora. Então, observe que eu estou com essa igualdade, mas eu estou trocando as unidades, tá? Segundo para hora. Posso cancelar aqui os zeros e você vai ver que a resposta dá 10, porque 10 vezes 36 dá 360. Ou seja, o seu x é igual a 10 horas. Qual a resposta tem 10 horas? Está escrito com uma notação diferente, mas vocês reconhecem o item B como sendo 10 horas. 1 vezes 10 elevado a 1. Isso dá 10, né? Então, a resposta correta dessa questão é o item B. Beleza? Questão 174 da prova amarela de 2020. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Na primeira coluna, internet, 120 por mês. Na segunda, mensalidade escolar, 700 por mês. E a mesada do filho, 400 por mês. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% na internet e 10% na mensalidade escolar. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. O que é que está acontecendo? A soma desses valores aí da segunda linha dá 700 mais 400, 1.100, 1.100 mais 120, 1.220. Então, a família quer continuar gastando 1.220 com esses itens que estão aí na tabela. Então, para continuar gastando 1.220, vai ter que reduzir na mesada do filho, já que internet e mensalidade terão acréscimos. E aí vem a pergunta. Qual será a porcentagem da redução da mesada? O que é que eu vou fazer para determinar essa porcentagem? Primeiro, vou calcular 20% de 120, vou calcular, na verdade, o acréscimo. 20% de 120 vai ser o acréscimo em real do valor da internet. E a mesma coisa, os 10% dos 700. É o acréscimo em real da mensalidade escolar. Quando eu descobrir esse acréscimo total, a soma desses valores, eu pego e reduzo isso da mesada do filho. Aí vai ser a nova mesada que ele vai receber. Mas o importante é, quando eu descobrir essa soma de valores, eu quero saber quantos por cento isso é dos 400. Aí a gente faz uma regrinha de 3. Vamos ver como é que vai funcionar. Primeiro, vamos calcular os 20% de 120. Pego 120 e multiplico por 0,2. Ou seja, 120 vezes 2 dividido por 10. O dobro de 120, 24. Você pode fazer isso aqui também de cabeça, não precisa fazer essa conta. Para calcular 10% de 120, é só dividir por 10, que dá 12. E aí você dobra, já que são 20%. Seria 24. Você pode fazer direto. Posso fazer isso aqui na próxima. 10% de 700. Basta dividir por 10. Dá 70. Então, a mensalidade escolar vai ter um aumento de R$ 70. E a internet um aumento de 24. De forma que, com os dois primeiros itens, o aumento será de R$ 94. E como a gente sabe, isso vai ser reduzido dos 400 que o filho recebe. Então, ele vai receber só 306. Só 306. Olha só. Como é que a gente faz para descobrir qual a porcentagem que R$ 94 representa dos 400? Será essa redução, né? A gente faz uma regrinha de 3. Vou colocar aqui RS, dinheiro, e aqui a porcentagem. Se R$ 400 era o 100% que esse menino recebia, 94 é quantos? Quantos por cento? Aí eu descubro aqui o item, através de uma regrinha de 3. Você pode cancelar esses dois zeros daqui com esses dois daqui, facilita a conta. X vezes 4, mesmo pelos extremos, dá 4x, igual 94 vezes 1 dá 94.
Aí esse 4 que está multiplicando, a gente sabe que passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 94 dividido por 4. A metade de 94, 46, 47, né? E a metade de 47, 23,5. Então, x é igual a 23,5. Essa é a porcentagem que vai ser reduzida da mesada do filho, tá? E a gente reconhece aqui como item B. É a resposta correta. Questão 177 da prova amarela de 2020. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Bom, vamos colocar aqui a parte de cada um. Temos o Antônio, vou abreviar aqui, temos o Joaquim e temos o José. Como as partes são proporcionais a 4, 6 e 6, eu vou dar 4 dessas partes para Antônio, 6 para Joaquim e 6 para José. Ficamos com partes proporcionais a 4, 6 e 6. Ao todo temos 16. A empresa está dividida em 16 partes, né? Que é a soma de 6 mais 6 mais 4. Muito bem. Como o Antônio quer igualar a participação de todos, ele precisa adquirir um pedacinho de Joaquim e um pedacinho de José. Para que todos fiquem com a mesma quantia, teremos 16 dividido por 3, que dá 5,3333, uma dízima. Então, o Antônio precisa de mais 1,33 dessa empresa, desse capital, que vai retirar metade de cada um. De Joaquim, metade desse 1,3333 e metade do José. Tá, essa conta está meio estranha. 1,3333 com essa dízima, talvez não seja tão legal trabalhar. Então, como é que eu faço para melhorar? Eu vou multiplicar por o mesmo valor a quantia que Antônio tem, que Joaquim e que José tem, pelo mesmo valor. Isso vai manter a proporcionalidade, 4, 6 e 6. O valor que eu escolho é 3, para a gente se livrar desse 3 do denominador. Observe o que acontece. Vou multiplicar aqui por 3, aqui também vou multiplicar por 3, e aqui também vou multiplicar por 3. Quando eu multiplico 4 vezes 3, dá 12. Então, Antônio vai ter 12 dessas partes, Joaquim, 3 vezes 6, 18 dessas partes, e José, também 18 dessas partes. Isso mantém a proporção. 4, 6 e 6, tá certo? Só que agora, o total, se você somar 18 mais 18, 18 mais 12 dá 30, 48. Agora, o total aqui, se você somar, dá 48 dessas partes, né? O capital fica dividido em 48 partes. Vocês concordam que para que todos tenham partes iguais, eu deveria dividir 48 por 3? Eu devo dividir 48 por 3. Se você dividir 48 por 3, dá 16. 16 dessas partes. E agora ficou melhor. Porque para Antônio chegar a 16, ele precisa de mais 4. E ele vai retirar 2 de cada um dos sócios. Vai comprar, né? 2 de Joaquim e 2 de José. Então, se você retirar 2 do Joaquim, se você pegar o Joaquim e retirar 2 vezes desse total, desse capital, e entregar para Antônio, ele está comprando, na verdade, ele vai ficar com 14, né? Só que eu vou retirar também 2 do José. Ou seja, o Antônio passa a ter agora 16 partes. O Joaquim, quando vendeu 2, ficou com 16. E o José, quando vendeu as 2 para o Antônio, ficou também com 16. Aí todos ficam com partes iguais. Então, a pergunta, vamos voltar aqui para a questão. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Ele precisa adquirir 2 de cada sócio, onde cada sócio tinha 18. Ou seja, ele precisa de 2 das 18 partes. Pode cancelar aqui e simplificar por 2. O que dá 1 sobre 9. E essa é a resposta correta, que é o item C. 1 sobre 9, tá bom? Fala, pessoal! Chegando aqui ao final do nosso segundo dia de Maratona Matemática. E como vocês sabem, agora é hora de vocês praticarem.
Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar duas listas de exercícios. As duas falam do tema da aula de hoje, razões, proporções e porcentagens. São questões selecionadas do Enem de anos anteriores, então é muito bom que você pratique. Qual a diferença entre as duas listas? Na primeira, vocês têm um tempo livre para responder, e na segunda, vocês têm um tempo médio de 5 minutos por questão, que é uma boa maneira de a gente praticar para a prova do Enem. No Enem, geralmente, temos, em média, 3 minutos para responder cada questão. Então, eu estou dando 5 minutos com uma margenzinha de folga, só para a gente fazer esse treinamento, tá bom? Não deixem de fazer esses exercícios e a gente se encontra na próxima aula. Até lá, pessoal!